Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo apenas, né, meu amigo torcedor vascaíno, dessa segunda-feira, uma segunda que inicia a terceira semana do mês de janeiro. Uma semana muito importante para o Vasco da Gama em vários âmbitos diferentes, né? Teremos aí essa semana, a última semana de preparação para a estreia do time principal no Campeonato Carioca, mesmo time que ontem enfrentou a equipe do Porto Real e goleou pelo placar de 7-0. Na semana que vem, estará entrando em campo pela primeira vez no Campeonato Estadual, enfrentando a equipe do Bangu no, na Arena da Amazônia, em Manaus. Teremos aí nessa semana também, muito provavelmente, avanços quanto à situação do grego Evangelos Marinakis. Avanços importantes, é claro, se tratando da compra da SAF Cruz Maltina. A expectativa é grande para que uma proposta chegue aí na colina histórica nesses próximos dias da compra da nossa SAF. Então, assim, uma segunda importante em diversos aspectos por conta dessa semana, que é importante também em diversos aspectos com relação ao mercado e reforço, que não falta informação para esta terceira semana do primeiro mês do ano. Mas enfim, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias para uso de sua informação, 3 vezes por dia. Temos a Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Então se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento. Estamos aí, é claro, no objetivo dos 150 mil inscritos e eu conto muito com a sua ajuda nesse momento. Além disso, deixe aí nos comentários a sua opinião exatamente sobre a compra e venda da SAF Cruz Maltina. Você aí, meu amigo torcedor, é a favor ou não de um novo investidor no comando da SAF? Deixe a sua opinião aí embaixo. Show? Vambora então, sem muita enrolação. E para os que reclamam, tá aí, tá? Ó, uma introdução rápida, curta e de fato introdutória para vocês. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse Acorda Vascão, falando sobre Campeonato Carioca, né? Pois hoje tivemos aí já definida após os jogos de ontem, domingo, a primeira rodada, a tabela da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 6 partidas acontecendo. Nessas 6 partidas, tivemos algumas vitórias e alguns empates. No caso, dessas 6 partidas, 2 equipes venceram. Tivemos 2 vitórias. Tivemos. Melhor dizendo, vamos mostrar a tabela do Campeonato Carioca aí a vocês pra gente não se enrolar, né? Tivemos o Madureira vencendo aí a equipe do Volta Redonda pelo placar de 2-0 e hoje estando na ponta da tabela. Boa Vista vencendo ontem a equipe do Flamengo pelo placar de 2-1 e ficando com a vice-liderança. O Maricá que venceu no sábado a equipe do Botafogo pelo mesmo placar de 2-1 na terceira colocação. E a Portuguesa do Rio, que venceu o Bangu em Moça Bonita, também no último sábado, estando na quarta colocação do Campeonato Carioca. Abaixo da Portuguesa, temos aí o G8, né? Do quinto ao oitavo colocado, lembrando, nessa modalidade aí do Campeonato Carioca, nesse jeito, o quinto ao oitavo colocado conquistam vaga para a Taça Rio. Então, nesse momento, temos Nova Iguaçu, Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa nessa posição. Vasco que empatou na estreia contra a equipe do Nova Iguaçu neste último sábado. E agora, é claro, o Vasco volta as suas energias, as suas forças para o jogo que vai acontecer também nessa semana, né, contra a equipe do Bangu, nessa próxima quinta, dia 16, às 9h30 da noite, em São Januário. Então, automaticamente, irei fazer uma errata aqui, que eu disse que o Vasco e o Bangu iriam se enfrentar na Arena da Amazônia no dia 23. Entretanto, o jogo do Vasco na Arena da Amazônia será contra o Madureira, no dia 23, às 9h30 da noite. O Vasco enfrenta aí nessa próxima quinta, no nosso Caldeirão, o Bangu, jogo válido pela segunda rodada, né, do Campeonato Carioca. Bangu, que como a gente observou aí na tabela de classificação, hoje é o 11º colocado, pois foi derrotado para a equipe da Portuguesa do Rio. Tá empolgado em ver aí Zé Gabriel, Serginho, e companhia nesse tipo do Vasco, né? Tem o Patrick Ederluca, nomes aí que o Vascaíno, depois dessa partida do último sábado, se irritou e não quer mais ver nem pintado
de ouro. Falando agora sobre mercado, pois como a gente trouxe a vocês na introdução de vídeo, será uma semana muito importante. Importante para a preparação para esse jogo contra o Bangu, importante também com relação ao mercado da bola, e digo até mais principalmente com relação ao mercado. Hoje, se é uma grande expectativa que o Vasco anuncie aí pelo menos um nome. Temos ainda dois jogadores para serem anunciados. O Vasco até o momento anunciou o zagueiro Lucas Oliveira, o goleiro Daniel Fusato e também o volante Tietê. E ainda resta ser anunciado o zagueiro Lucas Freitas, que já treina com esse elenco do Vasco desde a semana passada, e agora também o zagueiro Maurício Lemos, que desembarcou nesse último sábado aqui no Rio de Janeiro, já realizou os seus exames médicos, ou vai realizar hoje, e a expectativa é que quanto antes o anúncio venha realmente a acontecer, a oficialização. Certo é, hoje o zagueiro uruguaio de 29 anos já estará com toda certeza no CT Moacir Barbosa, treinando junto com o grupo. Então a expectativa dos anúncios, né, para que o Vasco já comece realmente a se preparar para essa temporada de 2025. E também é uma expectativa não apenas com relação a anúncios, mas com relação a chegadas, negociações, contratações. O Vasco que após não fechar, né, mas ter mais tranquila a sua situação do sistema defensivo, após as definições por Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos, três zagueiros que estão chegando, o Vasco agora olha completamente para o seu setor ofensivo, que até o momento não conseguiu contratar nenhum nome. O Vasco espera trazer ao menos dois jogadores para essa posição, tendo por objetivo trazer até três. Um para ser o reserva do atacante argentino Pablo Verrete, disputar por posição com o atacante. Outro ponta esquerda com status de titular. O Vasco não acredita no Emerson Rodrigues e muito menos no Jean Davi Menezes. O Vasco era um ponta forte, rápido, com habilidade, com intensidade para estar ali presente na ponta esquerda do campo. E o Vasco também planeja trazer mais um atacante de mobilidade. Ponta direita, um ponta esquerda, um ponta ali para disputar por posição. Que não venha com status de titular, que não seja necessário fazer nenhum grande investimento, mas que possa ajudar e complementar o setor ofensivo do elenco Cruz Maltino. Ontem a gente trouxe até a vocês no Boa Noite Gigante, né, a informação de que o Vasco tem até negociações com ponta esquerda, uma informação que foi passada para mim, de um ponta estrangeiro, sul-americano, que o Vasco já negociou em outras janelas, que hoje realmente tem contratação, tem em pauta a contratação pelo Vasco da Gama, mas é uma negociação tratada completamente em sigilo. Assim que a gente tiver esse nome, a gente vai trazer aqui a vocês no nosso canal, e o Vasco também negocia, claro, com algumas outras frentes. O certo é, o Vasco segue no mercado para procurar atletas, assim como também o Vasco está no mercado para negociar jogadores. A gente agora há pouco zoou, né, do caso do Zé Gabriel, do Patrick de Luca, do Serginho, mas são nomes aí que a diretoria do Vasco da Gama está colocando no mercado para serem negociados. Não são situações fáceis, muito pelo contrário, são situações até mesmo muito difíceis, mas o Vasco ainda tenta. Quem hoje realmente mais se aproxima de uma saída é o zagueiro Manuel Capasso, um dos nomes que muito provavelmente até o iniciozinho da semana que vem já não estará mais aqui na cidade carioca. Capasso que na última temporada defendeu as cores do Olímpia do Paraguai, foi um dos grandes destaques, inclusive, do clube na temporada de 2024 e hoje automaticamente se tornou alvo de várias outras equipes. O Vasco que comprou o Manuel Capasso na temporada retrasada, né, junto ao Atlético Tucumã por mais ou menos 8 milhões de reais. O mesmo Vasco que fez um monte de cagada na cláusula contratual de jogadores por empréstimo, como por exemplo do Orejano agora, que foi um absurdo, né? Ontem a gente tem a informação do Orejano recebendo um valor de proposta de o dobro daquilo que o Vasco recebeu do Cincinnati. Então assim, o Vasco pagou à época 16, recebeu 18 e ontem o Cincinnati recebeu uma proposta de 38 recusada pelo próprio Orejano. Então assim, um monte de cagada feita. O Vasco chegou a fazer uma cagada com o Capasso, que ainda bem que não deu certo. O Vasco colocou, né, uma opção de compra no contrato de Manuel Capasso por 3 milhões de reais apenas. O Olímpia não tem grana, então não conseguiu exercer a opção de compra nesse contrato. E o Capasso volta ao Rio e está à disposição de outros clubes. Está no mercado e o Vasco quer vendê-lo. Hoje, realmente, o Penharol tem um grande interesse na compra dos direitos econômicos do atleta. Entretanto, não é fácil, porque o Penharol não tem grana e o Vasco vai querer ganhar um dinheiro em cima do zagueiro argentino. Vamos ver, vamos ficar de olho, é uma grande expectativa, volto a repetir, para que Capasso não permaneça no Vasco. As partes hoje, Vasco e jogador, entendem que o melhor destino nesse momento é realmente a negociação dos direitos econômicos desse zagueiro. Concorda com isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Rapaziada, parei o vídeo aqui rapidinho para dar um aviso aí a você.
A gente vem avisando nos nossos últimos vídeos que por conta de eu ter deixado de gravar durante o período de Natal e Ano Novo, o YouTube tá dando uma segurada no meu conteúdo. Então o que eu venho pedir pra você aí que curte o canal e tá acompanhando esse Acorda Vascão, larga o dedo aqui no like, fechado? Eu posso contar com você? Larga o dedo no joinha, esse símbolo que tem aqui embaixo, para ajudar na divulgação. Ontem vocês deram uma moral sinistra no Boa Noite Gigante, no Fala Gigante, o nosso vídeo voltou a ser divulgado. Então, ó, conto com você, larga o dedo no like, no joinha e fica aí com esse Acorda Vascão que ainda tem muita novidade pela frente. Valeu, Vascaíno! Torcedor, vamos voltar aqui pro vídeo, né? Recado tá dado aí. E eu quero fechar aqui esse Acorda Vascão falando sobre o grego Evangelos Marinakis. E é uma semana importante também para a situação desse grego. Porque, meu amigo torcedor vascaíno, há uma grande ansiedade no meio da torcida com relação à situação envolvendo Evangelos Marinakis. Até porque, se o torcedor vascaíno pudesse escolher, eu acho que amanhã, na terça, esse grego já estaria desembarcando no Rio de Janeiro, indo até São Januário, entrando ali na entrada social do nosso caldeirão, para chegar na sala de presidência do presidente Pedrinho e assinar esse contrato pela compra da SAF Cruz Maltino. Eu acho que talvez esse venha a ser o pensamento de todo torcedor vascaíno. Mas não é fácil. Até porque quando se trata de mercado, e ainda mais uma negociação tão séria e tão grande quanto essa, que envolve milhões e milhões e milhões de reais, a situação fica ainda mais complexa. Grego é alguém muito sério. Acho que nesse momento você já sabe muito bem disso. Não estamos tratando de qualquer gestor, não estamos tratando de qualquer profissional. Estamos tratando de um profissional sério que tem um conglomerado hoje com 3 clubes, que é o Rio Ave de Portugal, o Olympiacos da Grécia e o Nottingham Forest de Portugal, da Inglaterra, perdão. E que, inclusive por ter todos esses clubes, essa negociação do Vasco ela vem dando uma atrasada. Nottingham Forest eu acho que eu posso chamar de a menina dos olhos de ouro, a menina dos olhos desse grego, melhor dizendo. É um clube da principal liga do futebol mundial. É um clube que ele adquire em 2019 na Série B do Campeonato Inglês. E é um clube que hoje está na 3ª colocação da Premier League. Clube que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem era, que hoje tem 5 vitórias consecutivas e está a 6 pontos atrás do líder e com uma vaga até o momento garantida para a UEFA Champions League da próxima temporada. E exatamente pelo Nottingham Forest estar vivendo esse grande momento, o grego ele está com os olhos voltados para lá. Isso atrasa qualquer negócio, porque o grego é alguém muito presente. Se a gente acompanha os jogos do Nottingham Forest, a gente vai ver lá Evangelos Marinakis presente junto com o grupo, dando força e incentivo. Mas mesmo diante disso, ele não desistiu do Vasco. As negociações seguem sim, de fato, acontecendo. Há um negócio com o São Paulo. O grego colocou na mesa do Clube Paulista uma proposta por parte da base do São Paulo, uma proposta financeiramente muito viável, que inicialmente agradou sim a atual diretoria do São Paulo. Uma proposta por uma das principais bases do país, que é a base de Cotia. Evangelos Marinakis ele fez um estudo das bases de vários clubes do futebol mundial e foi se visto em São Paulo um potencial gigantesco. Não à toa, foi por isso que foi feito essa proposta. A projeção por parte dos grupos interessados em fechar essa parceria é que de 5 a 10 anos após o investimento inicial, o faturamento da base do São Paulo vai superar o faturamento do próprio São Paulo. Então, assim, é um negócio muito lucrativo. A informação que tivemos recentemente, até dada pelo Estadão Esporte, é que Júlio Casares, que é o atual presidente de São Paulo, essa informação foi dada 5 dias atrás, e a gente sempre tem que trazer todas as informações a vocês, ele iria apresentar à sua cúpula, ao seu grupo de conselheiros, o projeto de Evangelos Marinakis para a base do tricolor paulista. E após essa apresentação, a informação que tivemos ontem, dada pelo Fábio Azevedo, nosso grande amigo e colega, é que a resposta inicial não foi positiva. A informação é que o conselho do São Paulo Futebol Clube
foi contra a negociação nos moldes apresentados nessa última semana por Evangelos Marinax e seu departamento jurídico envolvendo a base do tricolor paulista. A informação é que, se não houver nenhuma mudança por parte do Grego nessa proposta inicial que foi colocada à mesa para que o São Paulo mude, ou seja, caso nenhuma mudança aconteça e caso essa mudança que venha acontecer também não mude a ideia do que o Grego quer para a base do tricolor paulista, os conselheiros do São Paulo estarão irredutíveis quanto a uma aceitação desse projeto. Lucas, qual é o projeto que tem de informação? O Grego iria investir durante um período cerca de 600 milhões de reais. A tendência é que, diante desse investimento, 600 milhões de reais, o Grego tenha direito a um lucro de 30% a 40% uma venda de um jogador formado nas categorias de base do São Paulo. Então o Grego ia dar 600 milhões de reais para o São Paulo, e caso um atleta do São Paulo viesse a ser vendido, o Grego teria direito a entre 30% a 40% de cada negociação. É realmente um valor muito alto, uma proposta muito boa para o Grego, mas não tão boa assim para o São Paulo, até porque a gente está vendo várias vendas acontecendo hoje no futebol brasileiro que chegam quase a casa de 300, 400 milhões de reais. O Grego vai conseguir esse valor de volta em instantes. Então essa proposta que foi colocada na mesa realmente não agradou. Hoje, o que a gente tem a trazer é que a situação está parada, o Conselho de São Paulo não aceitou, e a tendência é que as coisas não andando por lá, andem para cá. A base de conselheiros de São Paulo andando para trás lá, o Marinax vai andando para frente aqui. É um balanço, porque automaticamente o Marinax teria menos dor de cabeça, seria um valor investido e um retorno praticamente certo, do que no Vasco da Gama, onde seria um valor investido, tempo gasto e automaticamente o retorno certo, mas com uma demora maior de tempo para que ele viesse a acontecer. Com relação à proposta, o que temos a trazer a você, torcedor vascaíno, diante de tudo isso que vem acontecendo, há uma grande expectativa que o Grego faça uma proposta para a compra da SAF Cruz Maltina até o final deste mês de janeiro. Volto a repetir, há uma grande expectativa que o Grego Evangelos Marinax formalize uma proposta para a compra da SAF Cruz Maltina até o final desse mês de janeiro. E a gente, até para contextualizar de uma forma melhor, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, traz as palavras de Lucas Pedrosa, numa entrevista, uma participação recente no programa em que ele já faz parte, que é o SBT Esportes Rio, falando exatamente sobre essa situação da proposta do Grego Evangelos Marinax. O que eu tenho é, até o momento, nenhuma proposta concreta foi finalizada pelo Grego. Por quê? Hoje o Nottingham Forest, que é um dos grandes times, o principal time do Grego, está em terceiro lugar na Premier League. Tem 37 pontos e está no terceiro lugar, ou seja, está brigando por título. É um time que está surpreendendo na Premier League e que ele está focado na janela de transferências desse time. Então, a expectativa do Vasco é que ele faça uma proposta até o final desse mês, justamente porque ele vai ter esse período aí focado no Nottingham Forest na Premier League. As conversas vêm acontecendo ainda com os intermediários e o que o Vasco ouviu de alguns intermediários é que há a possibilidade dessa proposta concreta ser feita até o final do mês. Não adianta o Vasco cobrar, porque senão, se o Vasco cobrar, pode parecer desesperado, então isso abaixa também o valor, mas o Vasco continua em cima. O fato é que hoje não tem nada concreto de proposta, assim como já foi no final do ano passado. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, tá empolgado com essa possibilidade? Deixa a sua opinião aí nos comentários, uma chance grande do Vasco ter, talvez aí até o meio do ano, um novo investidor em sua SAF. Já pensou? Te anima, te empolga? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão, dessa segunda, de manhã. Está gravando esse vídeo já na madrugada de segunda, então a gente acaba confundindo um pouquinho. E a gente já estaremos de volta mais cedo hoje. A gente quer, a partir de agora, postar esse Fala Gigante, né? Que é o nosso segundo vídeo, por volta de 1h, meio-dia. E Boa Noite Gigante também mais cedo. Fechado? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.